Replicantes amigos, provavelmente você ainda não deve ter parado para pensar sobre isso, mas o livro 1984 pode não ser mais uma peça de ficção. Você leu 1984? Se não leu o livro ainda, nem se preocupe, porque se você está aqui no Brasil hoje, então você está vivendo dentro dele. George Orwell escreveu esse livro no ano de 1948, no período de pós-guerra. Nele, ele nos alertou sobre um futuro onde a sociedade é vigiada, a verdade controlada e o pensamento policiado. E, sobretudo, existe uma figura central que representa um governo totalitário e opressivo daquela sociedade distópica. George Orwell batizou esse ente de Grande Irmão. E é sim o que você está pensando. O livro, lançado em 8 de junho de 1949, serviu de inspiração para o famoso reality show Big Brother dos dias atuais. Livro que é baseado nesse programa, 1900 não sei o quê. E aí tem um grande irmão que ele vê tudo, Big Brother, vê tudo. No campo da geopolítica, essa ideia soa como algo familiar. E pode-se dizer que é um alerta para quem duvida que não venha a acontecer por aqui, porque na verdade já está acontecendo. E não foi nada de uma hora para outra, é o resultado da aplicação de métodos. E no final, somente no final, eu tenho certeza que você, assim como eu, também se enxergará em uma página fria e silenciosa desse livro fechado, tal qual um prisioneiro. Mas você pode mudar isso. Está preparado? Antes de retomar essa história, que é o retrato da realidade, eu peço a você que gostou dessa introdução ou que viu sentido nesse tema, que curta e compartilhe esse vídeo, porque o nosso canal, que é de notícias e política, é um canal recente e por isso nós temos muita dificuldade com a entrega do vídeo pela plataforma. E o que nós estamos percebendo é que essa dificuldade é maior ainda quando o vídeo é sobre política. E eu falo para vocês, se nós não gostamos de política, temos que ter a consciência de que somos governados por quem gosta. Então, curta aí e compartilhe bastante, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo e faz com que a plataforma entregue para mais pessoas. Afinal de contas, todos nós somos usuários de redes sociais e não admitimos que eles mexam com a nossa liberdade de usar essas redes sociais. Dito isso, aqui vai a ponta do iceberg. Uma reunião ministerial no dia 22 de maio, onde os ministros do governo Lula rebateram a proposta de regulação das redes sociais. É por esse caminho que eles vão chegar aonde querem. O entendimento é que os principais tópicos já foram balizados e já houve consenso entre os ministérios. O texto agora será finalizado no Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde tudo estará nas mãos do homem que pensa assim. Muitas vezes, certas plataformas podem ser utilizadas para fins ideológicos. Isso não é possível, evidentemente. As plataformas têm que ser utilizadas para a disseminação da verdade. Aqui no Brasil, imagina-se que o X estaria a serviço de determinada ideologia. E por isso é que há certas restrições que estão sendo impostas pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente pelo relator desse processo, que é o ministro Alexandre de Moraes. Podemos dizer que essa foi a preparação final para a materialização da literatura sombria de George Orwell em nossas vidas. Mais à frente vamos voltar a falar dessa reunião, onde um órgão de governo ganha uma função de destaque. O livro 1984 de George Orwell é um clássico, mas vai além do romance. Ele foi um aviso em uma época em que jamais poderia se imaginar um mundo com o poder que exercem hoje as redes sociais. Na história do livro, o governo controla tudo, absolutamente tudo. E existe um órgão desse governo chamado Ministério da Verdade, que apesar do nome bonito, sua função real é apagar, distorcer e reinventar a história de acordo com o que o partido quer que você acredite. Aqui no nosso mundo real, eu aprendi uma coisa em 2012 com a Comissão Nacional da Verdade, que foi uma lei promulgada pela presidente Dilma, que toda vez
que tem algum órgão, protocolo ou documento que é intitulado de alguma coisa da verdade, tipo essa comissão, significa que esse órgão, protocolo ou documento possui um lado e só existe para calar o outro lado. Agora, voltando ao livro, toda a realidade daquela sociedade era vigiada por uma figura onipresente que tudo via, tudo ouvia e exigia obediência total. O grande irmão. Nas leis de lá, pensar por conta própria é crime. Expressar dúvida também é crime. E a verdade é o que o governo disser que é. Cortando para a nossa democracia tupiniquim dos dias de hoje, até pouco tempo atrás, a veiculação daquilo que era considerado notícia e o controle da narrativa que chegava ao grande público era a da grande mídia, que detinha a hegemonia da informação. Essa grande mídia, na maior parte, sempre foi bancada pelo governo. É possível enxergar um jogo de interesse nesse mecanismo. Hoje, mais do que nunca, esse jogo está comprovado. Porque as redes sociais quebraram essa hegemonia. Para sobreviver, a imprensa se tornou cada vez mais subserviente do governo, que a patrocina e disposta a derrubar quem tiver contra. Com isso, está abertamente declarada a guerra contra as redes sociais. E o pretexto sempre é estabelecer a verdade e defender a democracia, ainda que para isso se use a narrativa da vulnerabilidade das nossas mulheres e crianças. Eu vi uma menina se matar porque ela foi, acusada, foi quase que torturada pelos amiguinhos pela internet. Não era pessoalmente, não, era pela internet. Você sabe quantas ofensas você recebe? Você sabe quantas provocações você recebe? E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. É importante que a gente comece a cuidar do povo brasileiro com um pouco mais de carinho. Quanto àquela reunião ministerial, lembra? Que tratamos logo depois da introdução? Então, o governo Lula definiu uma espécie de Ministério da Verdade, pelo menos no quesito regulação das redes sociais dentro da ótica da defesa da democracia, que sabemos que hoje não passa de um conceito relativo na concepção deles. Em se tratando dessa tão almejada regulação, o Ministério da Verdade da nossa República, na versão 2025, será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Sim, a ANPD, aquela que foi criada para proteger a sua privacidade. A ANPD é um órgão que já existe na estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública e é responsável por zelar pela proteção dos dados pessoais e pela implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, no Brasil. E, para quem ainda duvidava, a esse órgão será atribuído o poder de controlar conteúdos, decidir o que é desinformação e até mesmo punir quem ousar questionar. Não tenha dúvida, amigo replicante, isso é o estabelecimento de mais uma potente arma política que se cria em nome do combate à fake news. Se você acha tudo que viu até aqui um exagero ou uma teoria da conspiração, vamos a um exemplo real. Durante as eleições de 2022, o TSE, liderado por Alexandre de Moraes, interferiu diretamente na campanha de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, foi proibido de mostrar durante a campanha a sua participação no funeral da Rainha Elizabeth II em Londres e também sua participação na Assembleia Geral da ONU. Eram conteúdos positivos, mas foram vetados por decisão judicial. Não é preciso dizer que o TSE é um braço do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar ainda que naquela eleição, canais e jornais que ousaram chamar Lula de ex-condenado também foram censurados. Além disso, a campanha de Bolsonaro denunciou que rádios do Nordeste deixaram de veicular suas inserções obrigatórias, o que gerou prejuízo irreversível. E quem fiscalizou isso? O mesmo poder que decidiu o que podia e o que não podia ser dito. Eles sabem que não podem contra seus oponentes nas redes sociais. O deputado Nicolas Ferreira sozinho derrubou um governo inteiro por 2 vezes nesse ano. Então, eles se armam com a força do mecanismo e o escudo do sistema para poderem bloquear a ação de seus inimigos nas redes sociais. E quando quem manda também manda calar quem discorda, significa que você não vive mais numa democracia.
o grande irmão já está de olho em você. E agora ele também quer vigiar suas redes sociais. Deixe seu like enquanto podemos trocar essa ideia por aqui e fique atento, porque hoje é só o começo. Espero que ainda haja tempo para nos encontrarmos no próximo vídeo.